Constituição é o documento que estabelece as linhas essenciais e fundamentais da vida em sociedade. Separação entre os órgãos de soberania, garantia dos direitos fundamentais, estão entre os dois grandes temas de qualquer Constituição. Mas a Constituição, para se manter viva e atual, precisa de tempos em tempos de ser atualizada e melhorada. É isso a que se chama a revisão constitucional. A revisão constitucional não pode, no entanto, ser feita sem ponderação ou seguir as modas de cada momento. E por isso essa revisão constitucional deve ser espaçada e é por isso que existem os chamados limites à revisão constitucional. Em primeiro lugar, a revisão constitucional é feita pelos deputados. É uma competência dos deputados e qualquer revisão constitucional implica uma maioria qualificada de aprovação. É preciso que 2/3 dos deputados da Assembleia da República estejam de acordo em rever a Constituição. E o Presidente da República nem sequer pode vetar essa revisão constitucional, é mesmo um poder dos deputados. Em segundo lugar, a revisão constitucional só pode ocorrer, pelo menos, depois de passarem 5 anos desde a última revisão constitucional, precisamente para haver uma certa ponderação sobre as alterações introduzidas. Claro que pode haver exceções e haver uma revisão constitucional extraordinária, se for necessário, mas aí ainda é necessário um acordo mais alargado dos deputados para fazer essa revisão constitucional. Em terceiro lugar, a revisão constitucional não pode ser feita em momentos de crise, como é o caso em que está declarado o estado de sítio ou o estado de emergência. Por exemplo, durante o tempo da pandemia, em que estivemos debaixo de um estado de emergência, não pode haver revisões constitucionais. Em último lugar, existem limites chamados limites materiais, ou seja, há determinadas matérias previstas na Constituição que não podem ser revistas. Isto pode causar alguma estranheza, de se pensar, então os deputados não podem alterar a Constituição como queiram, para a atualizar. Mas depois de se pensar bem, percebemos qual é que é a razão desses limites materiais. Qualquer casa tem as suas paredes mestras. E uma coisa é reabilitar uma casa para a melhorar e para a atualizar, como é a Constituição. Outra coisa seria deitar abaixo alguma das paredes mestras. Nesse caso, naturalmente, a casa cai. A Constituição passaria a ser outra. Não é possível pensar na nossa Constituição, por exemplo, como a conhecemos, sem a democracia. Claro que em qualquer momento os deputados podem querer fazer uma nova Constituição. Aconteceu o 25 de Abril e se fez a Constituição que atualmente nos rege, não se fez uma revisão da Constituição de 1933. A mudança era tão substancial que o que se fez foi verdadeiramente uma nova Constituição. E, portanto, estes chamados limites materiais de revisão constitucional sinalizam isso mesmo. Quais são as paredes mestras da nossa Constituição que não podem ser mexidas sob pena da casa, neste caso da Constituição, cair. A nossa Constituição, ao longo dos quase 50 anos, já foi revista 7 vezes para se atualizar, para se manter ao lado da sociedade portuguesa. Lembro, por exemplo, a revisão de 1982, que extinguiu o Conselho da Revolução. Lembro a revisão de 1989, que permitiu a abertura à iniciativa privada e a abertura da economia à iniciativa privada. Lembro, por exemplo, a revisão de 1992, que permitiu a nossa aproximação cada vez maior à União Europeia. Estas revisões constitucionais foram servindo para isto mesmo, para que a Constituição se vá mantendo ao lado da sociedade. É para isto mesmo que ela serve. A verdade é que, como qualquer árvore antiga, para sobreviver, precisa de ser podada com cautela, precisa de ser adubada com moderação. É isso que se espera de uma revisão constitucional, melhorar cada vez mais a Constituição. Neste momento, estamos num novo processo de revisão constitucional em que não sabemos ainda quais vão ser os resultados desta revisão. Mas, como se costuma dizer, para melhor muda-se sempre. É esse o objetivo de qualquer revisão constitucional.